De volta aqui com JavaScript. Agora é a parte 2 dessa aula, dessa explicação geral sobre JavaScript. Uma coisa importante antes da gente começar, eu faço as pausas aqui para tomar fôlego e pensar nas ideias que eu quero falar. O que a gente precisa deixar claro? Não seria aqui o momento de dar um curso completo sobre JavaScript, porque a disciplina é a Internet das Coisas e ela presume que você já sabe programar alguma coisa. Então ela em si, porque vão ter vídeos de outras pessoas, mas eu não vou entrar aqui em detalhes como é que o JavaScript é feito, como é que você programa algo geral, ou seja, não é um curso sobre programação ou sobre algoritmos. É uma coisa sobre programação para a internet das coisas, e eu quero explicar a vocês JavaScript para poder mostrar como programar coisas com JavaScript para o intuito da disciplina, que é a internet das coisas. Logo, ele não é um curso completo sobre JavaScript e nem sobre programação e nem sobre algoritmos em JavaScript. Então ele presume, e eu presumo também, que você já sabe alguma coisa. Se você ainda não sabe, ou você já programou há muito tempo, cursou há muito tempo, não lembra mais, então procure nos outros vídeos do meu canal, ou veja depois, entre em contato comigo e procure se não achar os vídeos que você precisa para aprender a programar em JavaScript. Então, veja os outros vídeos do meu canal especificamente sobre JavaScript, sobre programação, sobre algoritmos em JavaScript, e talvez possa entrar em contato comigo também e eu posso te passar esses vídeos se eles não tiverem todos lá no canal, se aquele que você queria ver não está no canal. Mas continuando, a gente tinha falado já sobre variáveis, sobre como fazer a entrada e como fazer a saída. Eu vou agora mostrar as estruturas de decisão e também as estruturas de repetição. E nosso objetivo é apresentar as estruturas, como disse esse slide aqui, como é que eu uso as estruturas no JavaScript. Bom, vou começar então com a decisão. Você deve lembrar de outras linguagens de programação que você aprendeu que tem esse comando ou essa estrutura chamada if, que permite que você decida se o programa vai pelo caminho A ou pelo caminho B. E algumas linguagens também têm o comando switch ou a estrutura switch, que faz a mesma coisa, só que você pode declarar vários caminhos para ela percorrer. Eu não vou mostrar um exemplo em si com switch, acho que não vai ser necessário, depois você pode ir atrás, mas eu vou mostrar um exemplo de como é que usa o if. Então, se você já sabe programar, você consegue ver aqui o if do JavaScript está aqui já com o par dele, que é o else. E o switch do JavaScript ele tem essa cara como vocês estão vendo aqui. Você vai colocando cada caso e depois de cada caso tem um break. E você pode colocar um último caso aí para o default. Deixa eu fazer um exemplo simples no nosso ambiente aqui de programação. Deixa eu ver aqui quais são os que estão abertos. Então aqui, estava selecionando as figuras daquela aula sobre sensores e está tudo aqui aberto numa coisa só. Está aqui o JS Filho. No vídeo anterior eu tinha parado o exemplo aqui, mostrei o prompt, mostrei o alert e vamos agora jogar o if na história. Como é que o if funciona? A sintaxe dele é sempre if, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses você vai expressar uma condição, uma expressão, e essa expressão ela é uma expressão onde você usa operadores relacionais, ou seja, comparações. Você vai comparar com maior que, menor que, então você tem uma variável e verifica. Essa variável aí é maior que 5, é menor que 5, é igual a 5, é totalmente diferente de 5. Então você usa aí para colocar uma comparação. E se ele comparar, o if quer dizer em português se for verdade, ou seja, essa comparação também ela é uma inequação, usando termos mais matemáticos. Se essa inequação é verdade, então ele executa o que estiver dentro dessas chaves que vão estar ali coladas no parêntese. Então, o parêntese para você dar o tom, dizer qual é a condição que você quer testar. Se ela for verdade, ele vai entrar e executar o que está nas aspas. Um exemplo bem simples para usar o if é você ler a nota de uma pessoa e verificar se ela está abaixo ou acima da média.
Então eu vou pegar aqui e vou pedir para ele digitar a nota. Digite, vou colocar assim, digite sua nota. Ele vai pegar essa nota, ao invés de dar um alerta aqui agora, deixar para dar um alerta depois. Vou fazer o seguinte, tem a nota dele, essa nota está armazenada em x, e eu vou fazer uma decisão simples. Ó. Se x for menor do que, nossa média aqui é 5, então vou colocar menor que 5. Se ela for menor que 5, aí você vai dar um alerte. Alerte e colocar a mensagem abaixo da média. Se a média for 5, então menor que 5 é abaixo da média. Se não, né, pelo contrário, se ela for maior do que 5, no if você pode dizer o que acontece se verdade, e quando você fecha a chave para dizer o que acontece se for verdade, você pode colocar um else, que em português seria se não, né? Já começou a executar. Ele é meio apressado, meio ansioso, já estava executando. Não quero executar agora não, tenha calma. O else significa se não em português, e você usa para criar o caminho que vai acontecer no seu código se aquilo que você testou for falso. Então, se o x que você digitou for algo menor do que 5, ele imprime abaixo da média. Se não, ele vai imprimir outra frase, e a frase que eu quero que ele imprima é essa daqui, ó, acima da média. Então, ou ele está abaixo ou ele está acima, não tem uma outra situação. Então, abaixo de 5, abaixo da média. Acima de 5, ele vai escrever acima da média. Eu coloquei sem acentos por enquanto, para que a gente não se preocupe com isso. Depois você deve aprender como é que coloca acentos. Então, eu estou testando agora, mandei executar ali no botão do Run, ele já executou umas 2 vezes, ele é meio ansioso mesmo. Eu vou dar aqui um Run, e ele vai pedir a nota, eu vou digitar 7. 7 a gente sabe que é maior do que 5, então ele vai ter que imprimir acima da média no alert. Bom, acima da média, então deu certo como a gente tinha planejado. Então é assim que funciona a estrutura if. Eu quero mostrar uma estrutura ainda antes da gente encerrar esse trecho do vídeo, porque eu quero mostrar como são as repetições do JavaScript. Vou voltar rapidinho aqui, é assim que eu faço a decisão. Vamos mostrar agora a repetição. Bom, estou ali com o if, o switch você vai procurar aprender sozinho. Garanto a você que não é tão difícil. Se conseguir fazer o if funcionar, o switch vai ser tranquilo. E as repetições. O JavaScript ele tem essas 3 estruturas, que são as estruturas clássicas de repetição, que são o while, do while e o for. Ele tem uma quarta, depois eu gravo um vídeo explicando a quarta. É uma estrutura mais moderna, nem todas as linguagens têm essa quarta, e ela é como se fosse uma variante do for. Então o while e o do, eles quase toda linguagem tem, o for toda linguagem, quase toda não, acho que o while e o do, todas as linguagens que eu conheço tem, e o for também. Essas 3 aí estão em todas as linguagens que eu lembre. Ou é uma linguagem que tem apenas uma estrutura, uma básica de repetição, uma única, que não tem as 2 variações. Mas você sempre vai encontrar o while e o for, e provavelmente o do while, porque é vantajoso você ter, para alguns casos, o do while. Que, para você lembrar, a repetição while, ela permite que você repita um trecho de código enquanto a condição que você coloca aqui dentro for verdade. Então, no lugar, ao contrário do if, que faz aquilo ser executado, se for verdade a condição, no while você faz uma coisa um pouco mais rebuscada. Você faz aquilo repetir enquanto a condição é verdade. E o do while, que é a variante, ele é uma repetição que ele executa qualquer coisa, executa uma vez, e depois de executar uma vez, ele testa uma condição para ver se ela ainda é verdade depois que aquela execução ocorreu. Se for verdade, ele deixa repetir novamente. Então, no while, a coisa só começa a repetir se for verdade. E no do while,
ele repete uma vez, pelo menos, e depois de repetir uma vez, ele testa se ainda é verdade, para saber se vai continuar e repetir a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então o do while sempre executa uma vez, o while pode nunca nem executar. E o for, ele se deve lembrar, espero que você lembre, se não lembrar depois me procura, a gente conversa melhor. O for, ele repete contando, você cria um contador dentro dele, ele vai contar quantas vezes repete. O while ele não conta exatamente quantas vezes repete, ele continua enquanto aquilo for verdade. Ele pode inclusive repetir infinitamente, algo que você não vai querer que aconteça. Por isso que quando você faz o while, você tem que dizer dentro dele como é que você para de repetir, de algum jeito. E no for, na hora que você escreve ele é autocontido. Dentro do for você diz tudo. Você diz qual é a condição, aonde aquela condição começa, que valor a variável naquela condição começa, e você diz também como é que você vai mudar aquela variável. Mas tudo ali envolve um contador. Você cria um contador, diz onde ele começa, diz até onde ele vai e diz enquanto ele vai continuar fazendo e repetindo. Eu não vou fazer um exemplo com as três, vou escolher o for porque ela serve muito bem para ilustrar como é que funciona. Ela também é a mais extensa e talvez seja até mais fácil de você fazer funcionar e não cair na pior coisa que existe para um problema de repetição, que é uma repetição que não para. Então deixa eu fazer aqui um exemplo para a gente encerrar aqui esse vídeo rapidinho, pronto. Vamos aqui agora fazer o exemplo com o for. Aqui eu estou testando uma nota como se fosse a nota de uma pessoa. Se eu quisesse fazer de 3 pessoas, eu só pegaria esse bloco aqui de código e escreveria ele 3 vezes. Ele permitiria que eu pegasse a nota de 3 pessoas. É aí onde entra as estruturas de repetição. Você pode colocar um for aqui no código e fazer com que aquilo repita 3 vezes da seguinte forma. Você cria uma variável, que eu chamo de variável de controle ou contador do for. No caso aqui ele é mais para uma variável de controle mesmo, você vai controlar quantas vezes ele repete. Você primeiro diz onde ele começa. Eu vou começar controlando a repetição a partir do zero. Que no fundo é a mesma coisa que dizer que eu vou começar contando a partir do zero e vou continuar contando enquanto for menor do que 3. Para que ele repita 3 vezes, se você contar de 0 até menor do que 3, tem 0, 1, 2, ou seja, 3 coisas aqui. O número 0, o número 1 e o número 2. Porque 3 já não é mais menor que 2, ele é minto. 3 já não é mais menor do que 3. 2 ainda é menor que 3, agora 3 já não é mais menor do que 3, ele é exatamente ou igual a 3. Então, ó, isso aqui é algo que eu estou montando para repetir 3 vezes e ele em pacientes já começou a executar. E quando chegar nessa etapa é melhor que ele não faça isso, tem que lembrar de desligar esse auto executar. Porque ele não vai parar, porque eu não terminei de escrever. E agora, José? Só dando um refresh aqui. Vamos ver se ele vai conseguir dar um refresh e voltar no estado que estava. Acho difícil. Ah, que bom, ele voltou no estado que estava. E já voltou executando. Que maravilha. Cara, que ferramenta ruim. Eu vou até deixar isso gravado no vídeo para ficar claro o quanto ela não é boa para a gente mudar rapidamente para outra coisa. Como é que ele se livra de um loop infinito? Ele não se livra? Vou pausar o vídeo para descobrir como é que ele sai de um loop infinito. E volto já. Isso é o que você não deve fazer nunca. Deixar o seu código numa repetição que não para.